Quando os trabalhadores perderem a paciência, as pessoas comerão 3 vezes ao dia e passearão de mãos dadas ao entardecer. A vida será livre, não a concorrência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, certas pessoas perderão seus cargos e empregos. O trabalho deixará de ser um meio de vida e as pessoas poderão fazer coisas de maior pertinência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, o mundo não terá fronteiras, nem estados, nem militares para proteger estados e nem estados para proteger militares prepotências. Quando os trabalhadores perderem a paciência, a pele será carícia e o corpo será delícia, e os namorados farão amor não mercantil, enquanto é a fome que vai virar indecência quando os trabalhadores perderem a paciência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, não tem governo nem direito sem justiça, nem juízes, nem doutores sem sapiência, nem padres, nem excelências. Uma fruta será só uma fruta, sem valor e sem troca, sem que o humano se oculte por trás da aparência, e a necessidade e o desejo serão termo de equivalência. Quando os trabalhadores perderem a paciência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, depois de 10 anos sem uso, por pura obsolescência, a filósofa faxineira, passando pelo palácio, dirá: declaro vaga a presidência. Poema Quando os Trabalhadores Perderem a Paciência, de Mauro Iazzi. Boa noite. Espero encontrar todo mundo bem aí. A gente está começando, né, mais um módulo aqui do curso, né, de formação de multiplicadores aí do plebiscito. Eu sou Bernadette Esperança, faço parte da coordenação nacional da Marcha Mundial das Mulheres, que é uma das organizações, né, que está aí na construção do plebiscito também hoje, assim, né. O plebiscito, né, está sendo organizado por várias organizações, né, movimentos sociais, movimentos sindicais, centrais sindicais, partidos políticos, né, movimentos populares, de juventude, de mulheres, de negros, né, tipo assim, tem um leque enorme, né, de organizações que está aí na construção do plebiscito, né, e o plebiscito é uma ferramenta histórica, né, para nós, assim, né, dos movimentos populares aí, que já construímos vários plebiscitos aí ao longo da nossa história, né, uma ferramenta muito importante que nos possibilita, né, uma mobilização, um diálogo, né, mais próximo aí do nosso povo, uma ferramenta de educação popular, né, uma ferramenta que faz com que a gente muitas vezes traduza coisas que parecem complicadas, parecem termos, né, assim, que está distante da nossa realidade, para o diálogo ali, né, no tete a tete, né, no prosa ali com as pessoas, né, nos vários espaços onde a gente está inserido, né, seja nas ruas, seja nas escolas, nas fábricas, né, nos locais de trabalho, né. Então, é uma ferramenta muito importante, assim, que para nós aqui, né, do Brasil, já se demonstrou em vários momentos como uma ferramenta de grande potencial mobilizador, né, e a gente está nesse momento, inclusive, na própria conjuntura, né, que tem se exigido, né, tipo assim, principalmente esse processo, né, que nos possibilite potencializar aquilo que já está ocorrendo, inclusive de mobilização, ou explicitar, né, as contradições que estão se colocando aí nesse momento, né, no último módulo, né, a gente teve aí justamente, né, um processo aí de análise de conjuntura, que trazia esses elementos também, né, daqui a pouco a gente resgata um pouco os pontos, né, desse último módulo, do primeiro módulo que a gente teve do curso, né, mas agora a gente também queria resgatar um pouco do que vai ser o nosso curso, assim, né, então, é um curso, né, que vai ter 4 aulas, né, e essas
já teve a primeira, que foi no dia 17/7, né? Que era por que fazer um plebiscito hoje, né? Depois essa é a segunda aula, né? Que a gente vai tratar do tema da jornada de trabalho, aí, da redução da jornada de trabalho, do fim da escala 6x1, né? Depois a próxima aula vai ser na quinta-feira, né, no dia 24/7, onde a gente vai trabalhar, né, o tema da reforma tributária, a isenção do imposto de renda e o combate às desigualdades, né? E depois a quarta aula, né, que vai ter o histórico e organização dos plebiscitos populares, né, que estava falando aqui, né, que é parte da história da organização dos movimentos, né, então a gente vai fazer esse resgate aí na última aula também, para, né, nos motivar, né, trazer aí para a memória, né, para que a gente possa, então, ser essas pontes aí de mobilização e usar dessa ferramenta importante que é o plebiscito, né. E aí, como eu estava falando aqui que esse plebiscito é construído por muitas organizações, né? A gente também pode acessar esses conteúdos aí através do site do plebiscito, né? Que está aí também no chat aí no YouTube, mas repetindo aqui, né? É www.plebiscitopopular.org.br, né? Então tem as redes também sociais do plebiscito, né? Instagram também, que a gente pode acessar vários conteúdos e que a gente também pode ver, né, quais são ali as organizações que estão construindo e outras organizações que quiserem aderir, né, tá aberto, quanto mais gente, melhor, quanto mais organização participando do processo, melhor, né, e a gente vai ver um vídeo aí que traz alguns depoimentos de algumas organizações também, né, sobre a questão do plebiscito. Vamos ver esse vídeo agora. Sabemos da importância que tem a participação popular para o sucesso dessa luta. E o plebiscito popular ele é um instrumento extraordinário, porque ele coloca dois temas importantes para debate e deliberação da população. O primeiro é o fim da escala 6x1, que submete trabalhadores e trabalhadoras a uma jornada de trabalho exaustiva. O segundo tema é a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, combinada com a taxação das grandes fortunas e dos super ricos. Isso é um elemento de justiça tributária que o Brasil está devendo ao povo brasileiro. O plebiscito nos ajuda nesse processo da mobilização. Em um momento muito importante, que o governo do presidente Lula também está fazendo esse debate na Câmara de Deputados Federais, nos nossos projetos de lei e nas nossas políticas públicas que estão sendo reconstruídas no nosso país. Vamos juntos organizar a nossa militância, vamos organizar o plebiscito popular nos nossos municípios, nos nossos bairros, nas nossas organizações, para poder fazer esse debate da consciência política no seio da sociedade. Porque, afinal, nós precisamos fazer com que o conjunto da classe trabalhadora entenda e compreenda e entre nessa jornada com a gente, para a gente ter garantia de mais direito e, sobretudo, por justiça tributária no nosso país. Estamos engajados, a CTB, nossos sindicatos filiados, nossos trabalhadores associados aos nossos sindicatos. E queremos fazer esse chamamento para toda a militância da CTB participarem juntamente com as outras entidades dos movimentos sociais. Todo apoio ao plebiscito popular. CTB, a luta é para valer. Historicamente, a gente vem defendendo a necessidade da redução da jornada, porque ela vai gerar mais emprego, ela vai permitir que o trabalhador e a trabalhadora tenha tempo ao lazer, tenha tempo ao estudo, tenha tempo para o trabalho compartilhado na sua residência, na sua casa. Então, é uma transformação social muito importante que está colocado nesse debate da redução da jornada, sem redução salarial. O plebiscito vai colher votos até setembro e a intenção é levar para o Congresso Nacional, principalmente, que eles aqui vão votar os projetos de lei tanto de redução da jornada de trabalho, sem redução de salário e fim da escala, como a questão do imposto de renda. Por isso é importante que os trabalhadores, as trabalhadoras, o povo em geral participe. As urnas vão estar nos locais de grande circulação de pessoas, nas fábricas, nas feiras, onde tiver pessoas que possam votar e que têm interesse em que a gente tenha um Brasil melhor com essas alterações, vão estar no local de trabalho. O instrumento do plebiscito popular tem um grande valor para todos nós. Com ele nós podemos mobilizar
cada local de trabalho, cada escola pública nesse país, em todos os municípios desse país, temos a possibilidade de levar o povo, levar a população a refletir, a pensar sobre a questão da concentração de renda em nosso país. É necessário uma reforma tributária justa em nosso país. Quem tem mais dinheiro tem que pagar mais impostos para ajudar nas políticas públicas para quem precisa. Porque o plebiscito popular é uma das expressões da democracia em seu estado mais radical. A gente vai conversar e definir entre a população quais as nossas posições em relação a temas que mudam as nossas vidas e forma de existir no mundo, bem como a realidade, especialmente do mundo do trabalho. E as mulheres têm um papel fundamental nisso tudo. Porque além da gente debater o fim da escala 6x1, a gente precisa considerar, nesse debate do trabalho, a múltipla jornada que as mulheres são obrigadas e responsabilizadas na sociedade, que é o trabalho do cuidado. Então, além desse trabalho, desse debate em relação à exploração do capitalismo no trabalho remunerado, a gente precisa ter muita condição de debater sobre a divisão do trabalho e do cuidado de uma maneira justa com o Estado e com a sociedade. O plebiscito popular é importante para mostrar a opinião do povo, a opinião da classe trabalhadora que está na rua. Então, busquem o plebiscito popular, divulguem para suas famílias, para os seus amigos, no seu local de trabalho, falam da importância do voto, pelo fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho sem a diminuição do salário, para a taxação dos super ricos e aqui exatamente no estado do Rio de Janeiro, saneamento básico e água para todos. Então é isso, vamos para cima e que a voz do povo vença. A gente sabe que a luta exige muita unidade entre nós, então nós queremos valorizar imensamente esse espaço de construção de unidade do campo da esquerda. É um momento muito importante para a gente formar a nossa militância e ir para as ruas e nos mobilizarmos. É a disputa de corações e mentes. Nós precisamos disputar as nossas ideias na sociedade. O plebiscito é um espaço importantíssimo para isso, para que a gente vá até as ruas e dialogue com a população em relação ao fim da escala 6x1, pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário e a isenção de imposto de renda até R$5.000. Gente, então, para a gente seguir aqui, né, na aula de hoje, lembrar que a gente tem uma lista de presença. Essa lista de presença está aí no chat, né, uma lista de presença no Google Forms, né, tá fixada aí, né, no site, então, no chat, né, lembrar de preencher certinho, né, o CPF, a data de nascimento, para ter o certificado, assim, né, aproveitando também, né, para agradecer aí a parceria, né, do DIEESE com a gente também, né, no curso, né, a presença, né, de todo mundo que está aqui também, que se inscreveu e está participando com a gente do curso, né, e das organizações, claro, que estão aí fazendo essa grande mobilização aí também, que é construir o plebiscito popular, né. Na última aula, né, a gente teve orientações aí com a Rose, né, sobre mais organizativas, do como é que a gente faz, né, para organizar o plebiscito, como que a gente pensa esse processo mais organizativo também, né. A gente teve análise de conjuntura com o João Pedro, né, assim, que trouxe aí os pontos, né, assim, principais para a gente ter uma leitura, né, assim, mais ampliada, né, assim, para pensar também, né, que essa ação de realizar o plebiscito também nos ajuda, né, a tentar aí um processo de mudança nessa correlação de força, né, que está colocada aí nesse momento, né, mas também, né, nos trouxe elementos de pensar, né, que estamos no momento certo, inclusive, né, porque os temas estão colocados aí na conjuntura, né, temas que estão sendo bastante palpáveis, né, para as pessoas e que nos possibilitam, inclusive, né, dialogar com, né, essas questões que estão sendo pautadas no Congresso, as disputas, né, as coisas como estão sendo colocadas, e hoje a gente né, aprofundar, né, sobre esses temas colocados, né, a gente passou aí o roteiro de como é que vai ser essas 4 aulas, né, e disse aí das grandes perguntas, né, que vamos ter no plebiscito, que é justamente pela redução da jornada, pelo fim das salas 6x1, né, se a gente está de acordo com isso, assim, né, se a gente está de acordo, né, com taxar aí os super ricos e, né, isentar o imposto de renda, né, para quem ganha até 5.000. Então, na aula de hoje, né, a gente vai aprofundar aí sobre esses elementos mais em torno da jornada de trabalho do fim da escala 6x1, assim, né?
E para nos ajudar, né, para contribuir aí com esse aprofundamento, a gente está aqui com a Adriana Marcolino, que é diretora, né, técnica do DIEESE. Ela é socióloga, é doutoranda no programa de pós-graduação em Sociologia da USP, tem experiência, né, nas áreas de Sociologia e Ciência Política, com ênfase nas temáticas do mundo do trabalho e de movimentos sociais, assim. Bem-vinda, Adriana. Se você quiser também complementar a sua apresentação, trazer mais elementos, seja bem-vinda. Obrigada, Bernadette. Uma boa noite para você e uma boa noite também para todas as pessoas que estão acompanhando esse segundo módulo, né, desse curso de formação. É um prazer para o DIEESE poder estar junto de todos os movimentos sociais e sindicais que estão promovendo, né, o plebiscito. Eu acho que essas pautas, elas são pautas absolutamente justas, necessárias e urgentes. Então, é muito bom a gente poder estar participando desse processo de construção dessas pautas, de mobilização da população brasileira em torno dessas pautas, né? O DIEESE é uma instituição de produção do conhecimento, né, a partir da perspectiva da classe trabalhadora. Então, falar da jornada de trabalho para a gente é bastante importante, porque talvez jornada de trabalho e salário são os principais disputas, né, dessa relação entre capital e trabalho, né, são os principais dois elementos, os pilares aí dessa exploração dos trabalhadores assalariados, né, e é óbvio que toda vez que a gente toca nesses temas, né, o outro lado vem bastante organizado para tentar impor empecilhos aí para a gente avançar nessas lutas, né. Então, eu acho bastante importante esse processo de formação aliado ao nosso processo de mobilização e de organização, né. Bom, eu queria resgatar aqui um pouco, né, historicamente, como se deu essa luta pela redução, a luta em torno da jornada de trabalho, né, do tema da jornada de trabalho. Eu acho que aqui a maior parte das pessoas que estão assistindo, né, devem saber que o 1º de maio, ele surge como uma data da classe trabalhadora, né, de luta da classe trabalhadora, muito pautado pela luta de redução da jornada de trabalho, né, da frase que concentrava, né, 8 horas para o trabalho, 8 horas para o descanso e 8 horas para as demais dimensões da vida, né. Só que, ao mesmo tempo em que se dava essa luta, né, e que deu origem aí ao 1º de maio, outras lutas em torno da jornada de trabalho também ocorriam em outras partes do mundo, né. Então, a redução, enquanto em alguns lugares a luta pela redução da jornada, ela estava mais candente, em outros lugares a luta pela distribuição da jornada de trabalho, ela também estava sendo bastante destacada pelo movimento sindical, pela classe trabalhadora, né? Tanto é que um dos debates naquele período, né, era de estabelecer o que no final ficou chamado de jornada inglesa, né, que era uma jornada de 5 dias de trabalho e 2 de descanso, né. O domingo já era um dia em que os trabalhadores e as trabalhadoras não iam para o seu trabalho remunerado, né, porque tinha toda uma relação com a igreja, mas os trabalhadores e trabalhadoras tinham uma jornada que é de segunda a sábado e, portanto, começaram uma luta para também reduzir essa distribuição da sua jornada ao longo da semana, né. Então, historicamente, a luta pela redução da jornada de trabalho, ela se concentrou em 3 pontos. Duração, ou seja, qual é a minha jornada semanal, ou mensal, ou anual, dependendo do país, né? Como é que eu distribuo essa jornada ao longo da semana, ou do mês, ou do ano? E a intensidade, né? O ritmo dessa jornada de trabalho. Como é que lá no meu local de trabalho eu vou ter algum tipo de controle para que o ritmo não seja tão intenso que também acabe acometendo os trabalhadores de um conjunto de problemas de saúde mental, né, enfim.
E por que essa luta pela jornada ela é tão importante, né? Porque ampliar a jornada, como intensificar a jornada, é uma forma de ampliar a produção dos trabalhadores, né? E, portanto, o lucro dos patrões, né? E por isso que a nossa luta em torno da jornada é para reduzir, para que a gente se aproprie de parte dessa riqueza produzida pelos trabalhadores, né? Que, em geral, a gente se apropria ou através da redução da jornada e do controle desse ritmo, né, ou através do aumento de salários, né. Então, é uma luta que é, como eu disse, um dos pilares dessa disputa entre capital e trabalho, né. E essas três dimensões, a duração, a distribuição dessa jornada e a intensidade dessa jornada, né, elas tiveram em diferentes tempos da história, em diferentes países, momentos em que uma ou outra dimensão foi mais destacada, né? Aqui no Brasil, nas últimas décadas, né, a última redução que a gente teve foi em 1988, com a Constituição, que reduziu de 48 horas semanais para 44 horas semanais, desculpa, né? E de lá para cá a gente tem tentado discutir uma nova redução dessa jornada de 44 horas semanais, né? Mas em alguns momentos a gente também discutiu a intensidade, né? Particularmente quando teve aí processos de reestruturação produtiva, né? Em que a autonomia dos trabalhadores ela ficou reduzida e aí a máquina poderia ditar com mais facilidade o ritmo de trabalho, né? A gente também lutou, né? E agora, recentemente, né, com todo esse debate da escala 6x1, volta com bastante força um debate sobre a distribuição do tempo dessa jornada, né? Então, se essa jornada hoje, ela tem formas distintas, né, de ser distribuída, se a gente teve durante algum tempo um conjunto grande de trabalhadores que estava nessa escala 5x2, ou seja, 5 dias de trabalho e 2 de descanso, isso foi se diluindo nesse último período, né? E depois eu vou querer falar um pouco com vocês também sobre várias outras escalas de trabalho que também são bastante prejudiciais para a classe trabalhadora. Então, o que eu queria dizer é que às vezes a gente estava muito acostumado a ouvir, né, que a principal palavra de ordem era a redução da jornada de trabalho, e agora, a partir de um conjunto de alterações que ocorreram no mundo do trabalho, particularmente nos últimos 15 anos, né, a gente também precisa levantar a bandeira da redução da escala, da mudança da escala de trabalho, né, fazer um novo pacto para discutir, né, qual vai ser a distribuição dessa jornada ao longo da semana, né. Até porque tem alguns trabalhadores que têm jornada reduzida, por exemplo, os trabalhadores de telemarketing, né? Eles têm uma jornada reduzida por lei, a jornada deles é de 36 horas semanais, mas esses trabalhadores e trabalhadoras, eles em geral têm uma escala ou de 6x1 ou de 6x2, né? E que impede que eles possam, na maior parte, jovens, né? E impeçam que eles possam também garantir o tempo necessário para as outras dimensões das suas vidas, né? Para conciliar o tempo de trabalho com o tempo de estudo, com o tempo de lazer, com o tempo da família. Então, a gente chegou num ponto em que não é possível a gente resolver a questão da jornada de trabalho, da precarização da jornada do trabalho, apenas olhando para a duração. A gente também precisa olhar para outros elementos. E aí, eu queria destacar aqui alguns dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Não sei se todo mundo conhece, mas a OIT é uma organização internacional ligada às Nações Unidas, né? E ela elabora um conjunto de convenções que procura estabelecer critérios mínimos de proteção para a classe trabalhadora ao redor do mundo, né? E aí os países podem aderir ou não a essas convenções. E ela também produz um conjunto de estudos, de estatísticas sobre o mundo do trabalho. E um estudo que chama bastante atenção em relação à jornada é que nesse último período, né, particularmente depois da crise financeira de 2008,
né, que aí o capitalismo procurou se reorganizar para continuar se valorizando, e que aí a gente teve um processo de aprofundamento da precarização do trabalho, né? O que a gente vem notando ao redor do mundo? Primeiro, um aumento considerável das jornadas fora do chamado horário comercial. Sabe aquele horário de segunda a sexta, das 8 até as 18, das 9 às 18, enfim. Muitas jornadas, muitos trabalhadores e trabalhadoras trabalhando fora desse chamado horário comercial. Um outro elemento que a OIT traz também é que, de um lado, a gente tem um conjunto de trabalhadores com longas jornadas, com jornadas bastante exaustivas, longas, né? Acima de 48 horas semanais, inclusive, né? E, de outro lado, né, se a gente tem um conjunto de trabalhadores com uma jornada muito longa, de outro lado, a gente tem trabalhadores com jornadas insuficientes. Ou seja, eles conseguem fazer um bico essa semana, trabalha um dia, depois vai trabalhar outro dia na outra semana, depois pode ser que não consiga, né? Esses trabalhadores, portanto, que não têm uma jornada completa, eles também não têm um salário completo, né? Eles têm, inclusive, uma insegurança de renda. Então, a gente tem esses dois grupos de trabalhadores, um trabalhando muito e o outro não conseguindo oportunidade de trabalho com jornadas completas, né? Então, depois a gente vai falar um pouco dos dados do Brasil e a gente vai ver que essas tendências que a OIT observou no mundo, elas também ocorreram no Brasil. Um outro dado que a OIT destaca em um outro estudo é de que também depois de 2008 ocorreu um conjunto de reformas trabalhistas ao redor do mundo. E nessas reformas trabalhistas, para vocês terem uma ideia, né? Bom, elas, em geral, foi para diminuir o nível de regulação e proteção à classe trabalhadora, né? Dessas reformas que foram feitas, e foi alguma coisa como mais de 80 países realizaram reformas nesse sentido, né? Foram impostas reformas nesse sentido, 74% tratava de jornada de trabalho. E 65% de contratos que tinha como um elemento também a jornada de trabalho ou o tempo em que esse trabalhador ia ficar disponível para aquela empresa, né? 46% dessas reformas trabalhistas, elas diminuíram as legislações de sustento das negociações coletivas. Então, para a gente ver também que, do ponto de vista mais geral, né, a regulação no mundo que protegia a jornada de trabalho, ela também foi precarizada, retirada, né, eliminada, e não é à toa que hoje a gente tem esse cenário no mundo de longas jornadas, de jornadas precárias, né? E é preciso aqui a gente também destacar, né, que a gente avançou um nível tecnológico nunca visto antes, né, nessas últimas décadas, né? E, aliás, as inovações tecnológicas, elas têm ocorrido de forma cada vez mais frequente, né, e mais profundas. E isso não tem se traduzido em um compartilhamento da produtividade advinda desses avanços para o conjunto da classe trabalhadora, né? Então, se antes se dizia, bom, a gente vai avançar tecnologicamente e aí as pessoas vão deixar de trabalhar, o que a gente tem visto é o contrário. A tecnologia tem avançado e a gente tem trabalhado mais horas, né? E aí, esses elementos, então, da OIT, eu queria destacar o que aconteceu aqui no Brasil também nesse período, né? A gente teve a aprovação da reforma trabalhista aqui no Brasil e ela alterou um conjunto de normas bastante relevante, mas o centro da reforma trabalhista aqui no Brasil foi alterar dispositivos de proteção à jornada do trabalho e criar contratos precários, né? Então, a gente teve uma fragilidade, aumentou, reduziu a proteção e os limites para o uso da chamada jornada 12 por 36, ou seja, eu trabalho 12 horas e descanso 36 horas. Então, agora passou-se a usar essa jornada de modo bastante irrestrito, né? Inclusive, atividades que podiam ser prejudiciais à saúde,
a empresa precisava avisar as autoridades competentes, né, do Ministério do Trabalho, para poder ter uma autorização. Não precisa mais, né? Elas podem instituir essa jornada sem nenhuma preocupação com a saúde dos trabalhadores. A reforma também facilitou, né, a Constituição diz que a jornada diária não pode ultrapassar 10 horas. E, eventualmente, a gente pode ter mais 2 horas extras, né? Então, chegando num total de 10 horas diárias. Mas isso não pode ser frequente, não pode ser habitual. No entanto, a reforma trabalhista também facilitou a jornada de 10 horas diárias habitualmente, né? Antes, a legislação dizia que podia ter banco de horas, ou seja, hoje eu trabalhei um pouco a mais, e aí eu tenho um acordo coletivo negociado com o sindicato, e essas horas a mais, elas podem ser descontadas no outro dia em que eu precisar sair mais cedo ou que tiver uma baixa da produção. Então, esse banco de horas, pela Constituição Federal, inclusive, ele só poderia ser realizado através de negociação coletiva. Agora, não precisa mais ser realizado pela convenção coletiva e pode, inclusive, ser estabelecido por um acordo individual. A gente sabe que o trabalhador sozinho, negociando com o patrão, ele não tem nenhum poder, né? A gente fala que tem uma assimetria de poder. O trabalhador não tem o mesmo poder, né? Não está em pé de igualdade nessa negociação, né? Porque o empregador pode demiti-lo, né? Então, por isso que a negociação coletiva ela é muito importante, porque você tem regras que estabelecem uma redução dessa diferença, dessa desigualdade, dessa assimetria entre trabalhadores e empregadores, né? Quando você permite que elementos da jornada de trabalho seja negociado individualmente, né? Você fragiliza, né? Você permite que então a jornada de trabalho possa ser desregulamentada, precarizada, né? Além desses elementos da jornada de trabalho, a nossa reforma trabalhista, ela também estabeleceu um conjunto de contratos precários, ou seja, a pessoa é CLT, ela é formalizada, mas o contrato dela tem menos direito do que o contrato padrão, né? E essas jornadas, elas também têm como elemento a jornada de trabalho. Então, por exemplo, o contrato por tempo parcial, que reduz a jornada e reduz o salário também, né? E que, em geral, absorve mulheres no mercado de trabalho, né? Porque as mulheres, como ainda são as responsáveis pelas tarefas de cuidado, né? Pelo trabalho não remunerado, né? Pelo trabalho reprodutivo, elas acabam optando por fazer um trabalho remunerado com uma jornada menor para poder compatibilizar essas tarefas, né? Então, a reforma trabalhista, ela criou dispositivos que precarizou, inclusive, o contrato em tempo parcial que a gente já tinha. Ela também instituiu o trabalho intermitente, né? Ou seja, o trabalhador, ele não tem uma jornada determinada e o empregador chama ele, bom, semana que vem eu vou precisar de você 2 dias, na outra eu vou precisar de você 3 horas. Ou seja, não tem uma jornada estipulada. Fica a jornada de trabalho dele depende de quanto o patrão precisar dele, né? Então, é uma modalidade de contrato de trabalho que tem a jornada como um elemento central e precarizante, né? Outro contrato precário que a reforma trabalhista estabeleceu regras que deixaram ele ser irrestrito é a terceirização, né? Então, agora não tem nenhuma trava à terceirização. E a terceirização, como a gente sabe, também é uma forma de contratação em que as jornadas de trabalho são super precárias, né? A reforma trabalhista também, ela estabeleceu o teletrabalho, que é o trabalho em home office, que também dissolve ali os limites entre o tempo de trabalho e o tempo de descanso, e acaba intensificando o ritmo de trabalho, né? Então, eu só queria destacar que a reforma trabalhista, ela desregulamentou dispositivos muito relevantes para a regulação da jornada de trabalho. E teve outras regulamentações ainda no pós-golpe que também precarizaram a jornada de trabalho. Eu não sei se vocês lembram daquela Lei da Liberdade Econômica. Ela também fragilizou um conjunto de regras relacionadas
a jornada de trabalho. E ainda teve medidas infralegais, portarias, enfim, de 2016 até 2022, que precarizaram, né? O que eu quero dizer com isso é que não é à toa, né, que depois de todo esse processo de precarização, né, de redução da capacidade da nossa legislação proteger os trabalhadores e trabalhadoras em relação à jornada de trabalho, não é à toa que depois de todo esse processo de precarização, esse tema surge com muita força, né, entre a classe trabalhadora, né, tem um engajamento muito grande da sociedade para discutir esse tema, né. E aí, ele, de fato, não se resolve apenas na negociação coletiva, né? A negociação coletiva, ela sempre foi um elemento que procurou estabelecer mecanismos de proteção no que diz respeito a escalas de trabalho. Mas com a reforma trabalhista, a gente tem uma base de sustento legislativo reduzida, né? Então, hoje, a negociação coletiva, né, a negociação entre sindicatos e empregadores para estabelecer direitos relacionados à jornada ou à escala de trabalho, ela tem uma capacidade menor de proteger os trabalhadores, porque não existe mais todo aquele arcabouço jurídico que sustentava essa negociação, né? Então, a gente precisa fortalecer a negociação coletiva, mas a gente também precisa alterar a legislação para que a gente possa, de fato, proteger os trabalhadores, né? E aí, eu queria também comentar com vocês aqui, né, o Ministério do Trabalho, ele tem um banco que se chama Sistema Mediador. E no Sistema Mediador é onde todos os acordos e convenções coletivas negociados entre os sindicatos de trabalhadores e de empregadores depositam os acordos, né? E a gente foi lá e fez uma busca, né, para saber o que estava sendo negociado na escala 6x1. E o que a gente viu é que o conteúdo das cláusulas, em geral, eles são mais genéricos, né? Porque, como eu falei, a gente não tem uma legislação de sustento que apoie a negociação coletiva, né? E a gente encontrou nas cláusulas um conjunto bastante grande de menção à escala 6x1, a escala 12x36, a escala 5x1, escala 6x2, escala 4x2, turnos ininterruptos de revezamento, escala 2x2, escala mista, 3 semanas 6x1 e 1 semana 5x2 e escala 4x3. Ou seja, eu acho que a nossa palavra de ordem é mesmo o fim da escala 6x1, né? Mas a gente tem um conjunto de escalas, como a legislação se desregulamentou muito, a gente tem um conjunto de escalas, a classe trabalhadora está fragmentada num conjunto de escalas precárias bastante grande, né? Então, a gente precisa garantir que esse debate da redistribuição do tempo de trabalho, ele esteja no centro também desse projeto de lei que a gente quer discutir no Congresso, né? Bom, agora eu queria discutir um pouquinho sobre a redução da jornada de trabalho, né? A escala eu acho que é um ponto muito importante do nosso debate, é absolutamente necessário, né? Eu acho que os relatos dos trabalhadores e trabalhadoras sobre a impossibilidade dessas escalas precárias permitir que os trabalhadores possam ter o seu trabalho remunerado, mas também possam ter tempo para as outras dimensões da vida social, eu acho que está absolutamente evidente aí em todos os relatos que a gente tem visto, né, nas diferentes mídias, nos debates, enfim, com os movimentos sociais e sindical, né. Bom, hoje, a jornada média dos trabalhadores assalariados, ela está em 41 horas e 30 minutos. Isso o conjunto da classe trabalhadora, né, assalariada. Tanto aqueles que têm carteira assinada, como aqueles que não têm carteira assinada. Bom, é uma média que está aí abaixo das 44 horas semanais, que é o que está definido na Constituição, né? Então, hoje a Constituição diz que a jornada máxima é 44 horas semanais, né? Com um limite de 8 horas diárias. Bom, a jornada média, ela é 41 horas e 30 minutos. Só que, num país fortemente marcado por desigualdades, as médias, elas escondem a realidade,
né? Então, o Brasil tem desigualdades de gênero, de raça, regionais, etárias, enfim, um conjunto de desigualdades bastante grandes, né? Então, quando a gente olha um pouco mais de perto essa média, né? Separa alguns critérios, aí, alguns atributos, a gente vê que não é bem assim, né? Por exemplo, 47% da classe trabalhadora tem uma jornada maior do que 40 horas semanais. E 13,5% tem jornadas acima de 48 horas semanais, né? Isso difere de setor para setor, do setor da atividade de economia, difere para mulheres, homens, negros e não negros, difere também regionalmente, né? Então, é importante a gente saber que quando alguém fala por aí que hoje a jornada média é 40 horas semanais, né? Depende da estatística que é apresentada, né? Por trás dela tem uma série de questões que a gente precisa debater, né? E uma delas é de que também aqui no Brasil a gente tem um conjunto de trabalhadores que tem essas longas jornadas, então eu falei aí, 13,5% dos ocupados tem jornadas acima de 48 horas semanais, mas de outro, a gente tem 4,9 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que estão no que a gente chama de subocupado por insuficiência de horas. É um nome complicado, uma variável complicada da pesquisa de emprego e desemprego, mas ela quer dizer o seguinte: essas pessoas, elas não têm uma ocupação, elas têm uma subocupação, elas têm um subemprego, porque elas não conseguem, não porque elas não queiram, mas elas não conseguem ter uma jornada completa, né? E por conta disso também elas têm a insegurança na renda, né? Então, aquilo que eu falei do dado da OIT, né? Essas pessoas, elas conseguem trabalhar um dia, outro dia elas não conseguem, elas fazem um bico, ou uma trabalhadora doméstica que, por conta de ter que administrar um conjunto de outras dimensões na vida social, trabalha só 2 dias por semana. Enfim, 4,9 milhões de brasileiros estão nessa categoria de subocupados por insuficiência de horas. Ou seja, a nossa economia não consegue criar ocupações de qualidade, com uma jornada completa e com salário completo para 4,9 milhões de trabalhadores, né? Então, a gente também tem essas duas pontas quando a gente olha, né? E se a gente olhar só para os trabalhadores com carteira assinada, 67% tem jornadas acima de 40 horas semanais, né? Então, é um conjunto bastante grande de trabalhadores, apesar da média, né? Ela está em torno de 40 ou 41 horas e 30 minutos, a depender da base estatística que a gente olha, né? A gente pode observar que por trás dessa média, né, tem trabalhadores com jornadas bastante extenuantes e trabalhadores, de outro lado, com jornadas insuficientes, né? Então, discutir a redução da jornada de trabalho é também discutir a redistribuição, né, desse tempo de trabalho, das horas de trabalho, do trabalho social para o conjunto da classe trabalhadora, né, para que todo mundo tenha um trabalho de qualidade. Um outro elemento que eu gostaria de destacar, né, é que tem todo um debate aí do setor empresarial de que se a gente reduzir a jornada de trabalho, e já estaria faltando trabalhadores no mercado de trabalho, porque a taxa de desemprego está baixa, e se a gente reduzisse a jornada de trabalho, ia faltar mão de obra, né? Mas se a gente somar esses 4,9 milhões de trabalhadores subocupados, se a gente somar os desempregados e se a gente somar os desalentados, né, que são aqueles que estão fora do mercado de trabalho, que não procuraram trabalho naquela semana em que a pesquisa foi realizada, mas que foi por uma eventualidade, ou porque naquela semana eles estavam doentes, ou porque tinham alguma tarefa pessoal, ou porque não tinham dinheiro para procurar emprego, né? Ou seja, se eu somar esses 3 grupos de trabalhadores, a gente precisa gerar 18 milhões de oportunidades de empregos no Brasil, e não aquele, dá alguma coisa como 15%, né? Então, também todo esse debate aí de que a baixa taxa, só fazendo um parênteses, que a baixa taxa de desemprego está pressionando a inflação,
num país como o Brasil, a gente não pode olhar só para a taxa de desemprego, a gente tem que olhar para esses 3 indicadores, porque são esses 3 indicadores que vão dizer quanto de fato a gente precisa de gerar de emprego na economia, né? Então, fecha o parênteses, volta aqui. Então, a gente tem sim mão de obra que ainda precisa que a gente gere empregos de qualidade para estar no mercado de trabalho. Outra questão diz respeito, acho que aí na abertura teve algumas falas que tocaram nisso, né, de como a jornada de trabalho, ela também é importante para a gente reequilibrar a distribuição do trabalho remunerado e do trabalho reprodutivo entre homens e mulheres. Então, como eu falei, o trabalho em tempo parcial, ele, em geral, ele em sua maioria, né, com maior frequência, a gente tem as mulheres trabalhando nesse tipo de contrato de trabalho, né, para elas poderem compatibilizar aí o trabalho reprodutivo com o trabalho produtivo, né, com o trabalho remunerado e o trabalho dentro de casa. Se a gente reduz a jornada de trabalho para o conjunto da sociedade, né, a gente estabelece mais horas livres para os homens poderem também ficarem responsáveis pelas tarefas de cuidado e também estabelece a possibilidade das mulheres trabalharem uma jornada completa e que tem impacto positivo na sua autonomia financeira. Só para vocês terem uma ideia também, hoje a gente tem uma participação do total de homens que tem 14 anos ou mais, eles têm uma participação no mercado de trabalho. Se as mulheres tivessem uma participação semelhante a desses homens, a gente teria mais 18 milhões de mulheres no mercado de trabalho. Hoje essas mulheres estão fora do mercado de trabalho, né? Elas estão, em grande parte, responsáveis pelas tarefas de cuidado. Se a gente garantisse condições para que essas mulheres voltassem para o mercado de trabalho e reduzir a jornada é um desses elementos, né? A gente poderia criar oportunidades para essas mulheres, então, poderem aí ter a sua vida profissional também, né? Bom, então, reduzir a jornada aproxima essas mulheres, o conjunto das mulheres, do mercado de trabalho e também de uma jornada completa. Um outro elemento também que eu acho que é muito relevante em relação à redução da jornada de trabalho, né, é a questão da saúde, né, esse aumento da jornada de trabalho, né, essas longas jornadas, essas escalas de trabalho precarizantes, né, o aumento do ritmo de trabalho, enfim. Tudo isso tem sido destacado como um dos elementos que tem aumentado os agravos à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, tanto da saúde física como da saúde mental, né? Segundo a OIT, de 2000 para cá, aumentou em 29% o número de mortes em nível mundial em decorrência de longas jornadas, né? Então, trabalhar essas longas jornadas exaustivas, né, essas escalas exaustivas, elas também resultam em morte da classe trabalhadora, né? E isso é inclusive medido, tem indícios, né, evidências científicas que demonstram por que aquele trabalhador morreu e essas jornadas exaustivas é um desses elementos, né? Então, pensar na redução da jornada de trabalho também resulta na melhoria da qualidade de vida, da saúde desses trabalhadores e trabalhadoras, né? E inclusive tendo impactos positivos até financeiros, né? Porque você reduz também os gastos com saúde pública, né? Por fim, ainda na questão da saúde, eu gostaria de destacar um outro elemento, né? A Fiocruz recentemente fez um estudo sobre a saúde da juventude trabalhadora, né? E o que esse estudo destacou é que essa juventude, ela tem acessado os piores empregos informais, com longas jornadas, com condições precárias de trabalho e baixos salários. E isso tem resultado num adoecimento bastante precoce da juventude trabalhadora. Ou seja, a juventude, que é o futuro da força de trabalho, ela entra no mercado de trabalho e muito rapidamente ela já está adoecida, né? Então, reduzir a jornada de trabalho também é um elemento para evitar que a força de trabalho, né, ela jovem, ela também
possa evitar, né, essa situação em que leva a problemas de saúde. Bom, então eu acho que esses são elementos bastante importantes, né, para a gente discutir com a sociedade do porquê a gente tem que reduzir a jornada de trabalho, né? E essa redução, ela tem, ela se relaciona com um conjunto de elementos importantes, né? Como vocês viram, ela pode melhorar o acesso ao mercado de trabalho daquela pessoa que hoje está fazendo bico. Ela pode melhorar o acesso ao mercado de trabalho das mulheres, né? Ela pode melhorar também a vida profissional da juventude trabalhadora, né? E, de modo geral, ela garante aí uma possibilidade de maior tempo livre para que o conjunto da classe trabalhadora possa descansar, estudar, ter tempo com a família, né? Enfim. Bom, mais um dado que eu queria destacar aqui com vocês. Se a gente reduzisse hoje a jornada formal de 44 horas para 40 horas semanais, considerando só aqueles trabalhadores que têm a carteira de trabalho assinada, tá? Eu vou começar a correr aqui porque meu tempo está estourando. Se a gente considerasse só esses trabalhadores, por quê? Porque a legislação ela vai atuar num primeiro momento, mais fortemente, sobre os trabalhadores que têm carteira assinada. Isso não quer dizer que essa legislação ela também não acabe transbordando, né, e tendo um efeito no mercado informal. Acaba tendo, menor, mas acaba tendo em alguma medida. Mas como efetivamente a legislação ela diz respeito ao mercado formal de trabalho, a gente está olhando então para esses trabalhadores para poder então fazer uma estimativa aqui. Se a gente reduzisse a jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas semanais, seriam gerados mais 3,6 milhões de postos de trabalho. Isso é um número potencial, né? É claro, se mantivesse o ritmo de trabalho, se tivesse um controle das horas extras, se tivesse a mesma produtividade, né? É claro que quando acontece uma modificação como essa, os empregadores vão lá, eventualmente, fazer um investimento em alguma inovação tecnológica e parte desse emprego potencial ele pode não ser gerado. Mas só para a gente ter uma ideia de até quantos postos de trabalho poderiam ser criados se a gente reduzisse, né? Então também tem um efeito econômico muito importante. Né? Vocês lembram que eu falei lá de que, apesar da taxa de desemprego estar baixa, a gente tem outros grupos de trabalhadores e trabalhadoras que também precisam de boas ocupações, né? Então, e também se a gente conseguir trazer as mulheres que estão fora do mercado de trabalho para o mercado de trabalho, então a gente tem aí uma mão de obra para ocupar esse espaço, né? Se a gente reduzisse para 36 horas semanais, né, a gente teria uma geração de 8,8 milhões de postos de trabalho. E é óbvio que a gente, então, trazendo mais pessoas para o mercado de trabalho, essas pessoas, então, compondo aí a massa salarial, né, isso acaba tendo um efeito virtuoso, positivo, na economia, né? Então, além dos efeitos sociais, né, e dos efeitos positivos para os trabalhadores, para a sua vida, né, a gente também teria efeitos econômicos positivos, né? Eu não sei se vocês viram, mas saíram aí foram divulgados 2 estudos, né, dizendo que se reduzir a jornada de trabalho, se a jornada for 4 dias de trabalho e 3 de descanso, o Brasil vai quebrar, né? E aí eles fazem um debate lá sobre a produtividade, né? Que o Brasil não tem crescido a produtividade e aí por isso não é possível conceder essa redução da jornada, né? Não vai dar tempo da gente entrar aqui nesses estudos, obviamente, nem é esse o objetivo, né? Eu só queria destacar, uma primeira questão é que o Brasil teve sim um ganho de produtividade nessas últimas décadas, desde 1988, que foi a última redução da jornada de trabalho. Pode não ser a maior produtividade, né? Uma produtividade tão grande assim, mas teve sim uma produtividade, e essa produtividade, ela não foi distribuída com a sociedade. Tem um indicador que chama distribuição funcional da renda, ou seja, toda a riqueza gerada no país, como é que ela foi apropriada? Então, divide para o capital, para o trabalho e para o Estado através dos tributos.
Nas últimas décadas, o capital tem se apropriado imensamente dessa riqueza produzida. Então, se a gente olhar o gráfico, o capital vai estar assim, o trabalho e o Estado vão estar em declínio, porque cada vez menos a gente se apropria da riqueza gerada no Brasil através dos tributos, e aí é um debate da semana que vem, né, do nosso curso, e também através de salários. Então, obviamente, isso resulta numa uma ampliação da desigualdade, da distribuição da renda no país, né? E o debate da jornada de salário, da redução da jornada, é um dos elementos para intervir nessa redistribuição, né? Que parte dessa produtividade, parte dessa riqueza seja apropriada pela classe trabalhadora através da redução da jornada de trabalho, né? E um outro elemento é que a produtividade, ela não se dá apenas com o fator trabalho, né? Precisa de investimento em infraestrutura e logística, precisa em investimento em formação profissional da classe trabalhadora e precisa, inclusive, de recurso, né? Se a gente tem aí uma pressão do mercado financeiro por uma política fiscalista, a gente não vai conseguir ter investimentos para garantir esses outros elementos importantes aí da produtividade. E também investimento das próprias empresas, né? Pegar a parte dos seus lucros e reinvestir em inovação, em tecnologia, em maquinário, né? Então, não é possível falar que a produtividade no Brasil cresceu menos nessas últimas décadas por culpa dos trabalhadores, né? Quando são os capitalistas que estão ali com a faca e o queijo na mão para também poder implementar medidas que aumentem a produtividade, né? Então, esse não é um debate que a gente possa cair nessa desculpa aí, ou nesse terrorismo de que o Brasil vai quebrar, né? E um outro elemento também é de que, concretamente, os países que estão reduzindo a sua jornada nesse último período, nesses últimos anos, eles têm registrado ganhos de produtividade, né? Ou seja, trabalhadores mais descansados, né? Trabalhadores com a saúde melhor, né? Eles também têm tido um desempenho melhor, né? Então, esses estudos, eles partem aí de pressupostos, de hipóteses, de metodologias, né? Mas, concretamente, quando a gente olha para os casos que já implementaram, empiricamente tiveram ganhos de produtividade, né? Então, eu acho que esses são os elementos que a gente tem que trazer para o debate, né? Bom, eu queria encerrar por aqui, né, com esse elemento aí da produtividade, né, e só resgatar de novo, né, então, a redução da jornada de trabalho, ela tem um impacto positivo na geração de emprego, na economia, portanto, no PIB e na participação dos salários na renda nacional. Ela reequilibra a distribuição da produtividade nos últimos 27 anos. Então, essa produtividade que está sendo apropriada exclusivamente pelo capital, a gente consegue incidir e apropriar parte dela a partir da redução da jornada, né? Ela também colabora para a gente redistribuir o conjunto das horas de trabalho na nossa sociedade para a classe trabalhadora, né? Reduzindo as pontas, as altas jornadas e as jornadas insuficientes, garantindo melhores postos de trabalho, melhor qualidade de trabalho para o conjunto da classe trabalhadora. Ela também facilita o acesso das mulheres ao mercado do trabalho, né, na medida em que ela pode facilitar o compartilhamento de atividades, né, ela favorece, inclusive, a redução da desigualdade salarial, na medida em que menos mulheres vão ter que ter como solução jornadas parciais. E, por fim, tem um impacto muito positivo na saúde física e mental da classe trabalhadora, com redução aí dos gastos em saúde, né. Eu acho que eu destacaria esses 5 elementos como elementos fundamentais. E, por fim, só um último dado que eu esqueci de falar aqui, né, nesse debate da produtividade, né, o Brasil tem um dos menores custos de trabalho por hora por empregado. Então, se a gente for, também dados da OIT, se a gente for comparar com Peru, Costa Rica, Chile, enfim, vários países, inclusive aqui com estruturas, México, se a gente for comparar países com estrutura muito parecida, ou até estruturas econômicas mais frágeis do que a brasileira, eles têm uma média de hora paga para cada trabalhador maior do que a brasileira, né? E a jornada de trabalho no Brasil hoje,
ela é maior do que países também com economias mais fragilizadas ou países com estrutura econômica semelhante à do Brasil, né? Então, não tem justificativa, seja pelo custo do trabalho, seja por países que têm estrutura econômica semelhante à nossa, que a gente não avance para esse debate de forma definitiva para reduzir a jornada e para repensar as escalas de trabalho. Obrigada, Bernadette. Desculpa aqui que eu estourei um pouco o tempo que a gente tinha combinado. Não, que é isso, Adriana, foi ótimo, né, tipo assim, a gente que agradece aí pelos elementos que você traz, né, assim, vai te escutando e vai dando vontade de estar, assim, aqui do lado, todo mundo, espero que vários tenham feito isso, assim, com um caderninho para ir anotando, né, os dados, os estudos, tal, porque acho que são esses elementos que é importante na hora que você vai dialogar, né, com as pessoas, né, porque surgem justamente nessas questões, não, vai quebrar o Brasil, né, se reduzir, né, tipo assim, realmente vai favorecer a quem tem vantagem para os trabalhadores, né, e acho que você foi trazendo para nós realmente, né, que é vantajoso, né, tipo assim, é vantajoso para os trabalhadores, né, é vantajoso também para os capitalistas, né, no sentido que também possibilita, né, essa crescente de um trabalho mais qualificado, inclusive com crescimento de produtividade, assim, né, então, é importante, né, a gente ter esses elementos bem na ponta da língua, afiado, assim, e agradecer. E a gente tem umas perguntas, Adriana, que apareceram aqui no chat, e aí eu vou trazer aqui para a gente estar aí dialogando com o pessoal também que está aí assistindo a aula. Uma primeira pergunta foi mais em relação à organização mesmo do plebiscito, né, que perguntam sobre os materiais, se a organização vai fornecer, né, material, cartilha, né, para trabalhar o plebiscito, que foi uma pergunta aqui trazida pelo Vilcinei, né, e aí, Vilcinei, o que a gente está informando é que tem no Instagram, né, lá tem, e no site também tem os materiais para baixar, né, e reproduzir, assim. Também é possível, claro, nas suas cidades, entrar em contato com o pessoal que está organizando, os movimentos também, né, porque tem muitas organizações que já fizeram impressão, inclusive, né, de materiais, e outros a gente compartilha virtualmente mesmo, assim, né, então, quem quiser buscar mais esses materiais, é só buscar aí nas redes, no nosso site do plebiscito, né, que vão encontrar. E aí, no tema da aula, né, a gente tem uma pergunta aí da Maria Catarina, que pergunta assim, Adriana, como você contextualiza a questão tão desigual da população negra nessas perguntas que permeiam o plebiscito? Tem uma pergunta da Gilvânia Ferreira, que fala, com a redução da jornada de trabalho, afeta o salário? Duas perguntas aí, né, do Max. Com a redução das horas, haverá aumento das horas extras, com isso poderíamos trabalhar mais? Reduzir a jornada afetará o nosso salário? E aí tem mais algumas perguntinhas aqui. Tem uma perguntinha da Mercedes, né, que fala, uma grande parte dos moradores dos territórios mais vulnerabilizados, como são as favelas, vivem desempregados e fazendo bico ou trabalho informal precário. Como incluir essa situação no plebiscito? A Maria do Nascimento traz a pergunta, a patronal pode aumentar horas e diminuir dias? Já estão camuflando, quem vai fiscalizar? Outra pergunta aqui da Maria Catarina, né, que fala, o Brasil é membro da OIT desde 1919 e, na verdade, não temos visto avanços bons em relação, inclusive, ao trabalho, tendo trabalho análogo ao escravo. O que o Brasil tem apresentado na Conferência Internacional do Trabalho? E aí, mais uma perguntinha aqui, que diz assim, do Aderbal. Ainda que haja a possibilidade de terceirização de qualquer atividade empresarial, seja ela meio ou fim, havendo exclusividade e hierarquia, é possível reconhecê-la como natureza trabalhista?
de natureza trabalhista. Mais uma aí da Maria Catarina, que pergunta assim: o DIEESE tem dados da carga horária de trabalho das regiões brasileiras, tendo como base as cruéis desigualdades regionais? E aí uma perguntinha aqui para fechar, né, se reduzir a jornada de trabalho, né, vai piorar a economia e aumentar o desemprego? Mais ou menos essa última aí você, né, já deu uns elementos aí respondendo, mas acho que é bom também a gente trazê-la de volta, assim, né, para reforçar, né, esses elementos e ajudar a gente mais, né, nesse processo aí de diálogo em torno do plebiscito. Então, já vou passar para você, Adriana, que aí a gente vai otimizando aí nesse diálogo. Tá bom. Bom, queria agradecer a todas as perguntas e comentários, né? Eu acho que esse processo de diálogo, né, com quem está... É ruim que seja virtual, mas que bom que a gente tem o virtual, porque a gente tem essa chance, né, de conversar com tanta gente em tantos lugares distantes, né? Então, eu acho que esse momento aqui de troca, né, de perguntas, de questões, ele é super importante, inclusive para a gente também refletir sobre as coisas que a gente apresentou, né? Uma primeira questão, né, da Maria Catarina sobre a população negra, né? Quando a gente olha, bom, o que a gente considera é que a desigualdade da população negra no mercado de trabalho, né, ela é estrutural, né? Ela é fundante, inclusive, da relação assalariada, né? Quando a gente teve a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, a gente não teve nenhuma política de proteção, nenhuma política pública de proteção, de inserção desses trabalhadores no mercado assalariado que estava sendo criado, de acesso à moradia, de acesso à saúde e educação, né? E aí a população negra, já nesse início de um mercado assalariado no Brasil, ela se inseriu de modo bastante precário, né? Em geral na informalidade ou nos piores trabalhos assalariados, né? E então, hoje, quando a gente olha as estatísticas, né, qualquer recorte que a gente faça nas estatísticas sobre o mercado de trabalho no Brasil, a população negra estará em desvantagem. Então, a população negra, ela vai ter uma participação maior nas longas jornadas e nas subocupações, naquelas jornadas insuficientes, naquelas jornadas reduzidas, né? Então, o debate da jornada de trabalho, né, como eu falei, para reduzir a jornada de trabalho, é um elemento que procura também, que possibilita uma redução dessas desigualdades, na medida em que eu possibilito a criação de novos empregos para o conjunto da classe trabalhadora e de uma redistribuição dessa jornada, né? Então, é um elemento que possibilita uma redução dessas grandes desigualdades que a gente enxerga no Brasil, particularmente no mercado de trabalho. Teve, acho que, duas perguntas sobre se a redução da jornada de trabalho afeta os salários. Na nossa perspectiva, a redução da jornada de trabalho é uma forma da gente se apropriar da produtividade que foi ganha, da riqueza que foi gerada. Se reduzir o salário, a gente não vai ter esse ganho, né? Então, isso não é uma possibilidade, né? Em geral, as reduções da jornada de trabalho, elas são acompanhadas da manutenção dos salários, né? Então, tanto que a nossa bandeira é reduzir os salários, reduzir a jornada sem redução de salários, né? Para você garantir que, de fato, essa parte positiva, né, da redução, ela de fato ocorra, né? Então, que você gere mais empregos, de que você, com isso, gere mais renda do salário, né? E aí você tem um efeito positivo na economia, né? Quando a gente fala teve também uma pergunta sobre a hora extra, né? Quando a gente fala em 1988, né, quando se estipulou as 8 horas diárias, podendo fazer 2 horas extras por dia, né, isso dissolveu um pouco o impacto positivo da redução da jornada de trabalho naquela época, porque acabou que os trabalhadores tiveram a redução da jornada, mas por conta de uma hora extra bastante flexível, né, que pode ser usada de forma bastante livre, acabou que os trabalhadores com baixos salários acabaram realizando mais horas extras, né, e aí o efeito positivo da geração de emprego não teve, né, ou teve de forma reduzida, melhor dizendo. Então, a gente precisa, quando a gente vai olhar essa redução da jornada de trabalho, a gente precisa olhar para um conjunto de elementos,
Como eu disse, a gente teve uma precarização dos elementos regulatórios relacionados à jornada de trabalho. Então, a gente precisa olhar para essa desregulamentação e ver, olha, isso daqui, para a gente garantir os efeitos positivos da redução da jornada de trabalho, a gente precisa olhar para as escalas, a gente precisa olhar para essa habitualidade das horas extras, a gente precisa garantir que não tenha redução de salários, inclusive por outros dispositivos, como o dispositivo da rotatividade, o empregador, a gente reduz a jornada, daqui a pouco o empregador usa a rotatividade para rodar os seus trabalhadores e contratá-los com menores salários. Então, a gente precisa ter um conjunto, por isso que a gente precisa estar muito organizado e mobilizado, porque para a gente ter o sucesso nessa nossa reivindicação, a gente precisa ali de um conjunto de elementos para apoiar e garantir que todos esses efeitos, que a gente destacou como positivos, sejam de fato efetivados, Então, de fato, a gente pode correr um risco de ter um aumento de hora extra se a gente também, na regulação, não reverter aquele dispositivo na reforma trabalhista que facilitou o uso das horas extras, tá? A outra questão aqui que foi perguntada, sobre a Mercedes, sobre os trabalhadores desempregados e que vivem de bico, Na minha avaliação, se a gente reduz a jornada de trabalho, a gente consegue criar novos postos de trabalho e absorver esses trabalhadores que hoje estão nessa situação de desemprego ou de bico, Esse pessoal que eu falei, subocupados por insuficiência de horas, Então, essas pessoas são essas, que fazem bicos, que estão desempregadas e que essa semana consegue trabalhar e a semana que vem não consegue, porque a economia não está conseguindo gerar a quantidade de oportunidades de emprego suficiente para o conjunto da classe trabalhadora que precisa. E como eu disse, não são só os desempregados, são esses que estão fazendo bico, são aqueles que estão desalentados, são as mulheres que gostariam de trabalhar, mas hoje estão fora do mercado de trabalho. Então, a gente, reduzindo a jornada, a gente tem a possibilidade de gerar empregos para o conjunto desses trabalhadores que hoje estão numa situação precária, como a Mercedes identificou lá nas comunidades, Foi feita aqui uma pergunta sobre a OIT, a intervenção do Brasil na OIT. Bom, a OIT é uma organização tripartite, tem a representação de trabalhadores, empregadores e dos estados, Infelizmente, no período de 2016 a 2022, a intervenção do Brasil na OIT foi, bastante ou nula ou negativa para a classe trabalhadora, Para vocês terem uma ideia, inclusive, a reforma trabalhista, ela não poderia ter sido implementada, ou a proposta não poderia ter sido aprovada, sem passar por um diálogo também com as representações de trabalhadores, porque o Brasil é signatário de uma convenção da OIT que diz que qualquer alteração na legislação trabalhista tem que ser debatida com as partes, Por conta disso, o Brasil foi denunciado na OIT e ficou lá numa lista suja, de países denunciados na OIT. Agora, o Brasil está retomando, e esse ano a OIT tem conferências anuais. Esse ano a conferência teve como centro elaborar uma convenção para proteção dos trabalhadores em aplicativos, trabalhadores em plataforma, E o Brasil teve um papel fundamental para que fosse aprovado que essa convenção seja construída, Então, foi aprovado que essa convenção vai ser construída e agora tem um tempo para que essa proposta seja colocada no papel, As diretrizes estão dadas e agora precisa ir sendo construída a proposta. Mas o Brasil, por exemplo, teve uma participação bastante relevante, Então, acho que a gente volta a ter esse papel atuante nesse espaço importante de regulação em nível mundial, A gente tem alguns dados sobre jornada regional, às vezes por algum segmento. Então, por exemplo, no dia 8 de março, nós fizemos um material sobre as mulheres trabalhadoras, e lá tem algumas informações regionais e jornada, mas a gente pode também produzir essas informações de dados regionais de jornada, e passar para a coordenação do plebiscito, para que eles possam também divulgar para vocês como é que tá, Tanto por atributos pessoais, gênero, raça, mas também regionais. Eu acho que é um dado bem interessante para vocês terem na mão, tá bom? Bom, e aí, esse debate, se a redução da jornada vai aumentar o desemprego,
Um dos estudos que eu comentei, né, ele chega no resultado de que vai reduzir o emprego no Brasil, né? Mas primeiro ele parte de um dado que para a gente não é razoável usar, porque ele considera todo o mercado de trabalho, formal e informal, e aí ele chega numa jornada média de 38 horas, que a gente já estaria numa jornada média de 38 horas semanais, né? Só que, efetivamente, a legislação vai ser para quem está no mercado formal, né? E também eles consideram que toda essa... se hoje as pessoas trabalham 44 horas, vão passar a trabalhar 40, essas 4 horas não vão ser pagas, não vai ser contratado outros trabalhadores. Então, eles reduzem a massa salarial. Né, somando todos os salários dos trabalhadores brasileiros, a gente tem a massa salarial. Então, se eu estou reduzindo 4 horas de cada pessoa, eles estão considerando que essas 4 horas não vão ser pagas. E aí, como a gente reduz a massa salarial, é menos salário no consumo, não é um ciclo virtuoso, e com isso reduziria o emprego. O que, do nosso ponto de vista, é absolutamente impossível de acontecer, né? Então... o processo de, como eu disse, empiricamente, mesmo quando o Brasil reduziu a jornada em outros momentos históricos, a gente não teve redução de emprego, a gente pode ter uma redução menor se a gente não tiver alguns dispositivos protetivos, como o controle de hora extra, mas a gente tem geração de emprego, né? Porque essas horas, as empresas, elas vão precisar dar conta, né, dessas horas que vão ser reduzidas e, muito possivelmente, parte delas serão ocupadas com novos postos de trabalho, né? Então, eu acho que esse é um elemento que a gente precisa também estar na ponta da língua, né? De que, primeiro, inclusive, pegando casos concretos, né? O que aconteceu com o Brasil em 88, quando reduziu a jornada? Reduziu o emprego? Caiu a produtividade? Não. Né? Segundo os países que agora estão reduzindo a jornada, está caindo o emprego? Está caindo a produtividade? Não, né? Porque ainda que nem todas essas horas sejam utilizadas para contratação de novos trabalhadores, uma parte relevante vai ser. Ainda mais num país como o Brasil, que prefere usar mão de obra porque é barata, do que estabelecer novas tecnologias, né? Bom, e aí teve mais uma pergunta aqui que eu queria comentar, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, sim, que já tem empresas que podem estar diminuindo os dias, mas não aumentando, mas não reduzindo a jornada efetivamente, né? Pode mesmo, por isso que a gente também precisa ficar de olho, né? Tem uma experiência que está acontecendo em nível mundial que chama 4 dias por semana, né? É o nome em inglês, né? E ela é uma organização não governamental, ela tem discutido com empresas e governos, né, para estabelecer uma jornada de 4 dias trabalhados e 3 dias de descanso, né? 4 por 3. E aí essa proposta é de que ela reduz a jornada em 80%, mas mantém 100% da produtividade e 100% dos empregos, né? Qual é o problema? A gente também não é a favor de que a gente pegue, então, o que a gente trabalhava em 44 horas e agora trabalhe em 40 horas, porque isso acelera o ritmo de trabalho. Acelera o ritmo de trabalho, tem impacto negativo sobre a saúde, e também não tem os impactos econômicos positivos de geração de emprego. Então, do nosso ponto de vista, e também a gente não se apropria de parte da produtividade que foi ganha, porque a gente vai continuar trabalhando o mesmo que a gente trabalhava antes, só que exprimido num número menor de horas, né? Então, a gente tem que ter um cuidado, porque tem algumas propostas que tem lá a sua validade, colocou o debate na sociedade sobre a necessidade de repensar a distribuição, mas que ela tem limites em relação ao que a gente historicamente defende, né? Que a redução da jornada é para que a gente se aproprie de parte da riqueza gerada. A redução da jornada, ela não pode implicar em aumento da intensidade do ritmo de trabalho, né? Então, você tem razão que a gente tem que olhar aí as diversas propostas que vão aparecer para resolver esse problema, né?
para que, de fato, a gente não tenha limites, né, nas potencialidades positivas de uma proposta como essa. Acho que é isso, Bernadette, encerro por aqui. Eu acho que eu consegui aqui passar mais ou menos por todas as perguntas, mas também o Diese está aí disponível, né, quem quiser também conversar ou ficar com dúvidas, pode entrar em contato com a gente. Tá certo, Adriana, com certeza, você passou por todas as perguntas mesmo. É claro que são temas, né, que daria para a gente ficar aqui o dia inteiro, né, fazendo debate, trazendo, né, inclusive as vivências, as experiências, né, que as pessoas também têm, né, a partir do seu local de trabalho, né, como é que isso, inclusive, vai sendo também, né, construído, porque essa história, né, de uma maquiagem também, né, para dizer que está reduzindo, né, as horas, mas isso não se efetivar, então aparece, né, nós estamos no momento aí também das fake news, assim, né, então que aparece um punhado de coisa que parece, né, num momento bom, né, mas na hora que você vai ver mesmo, não vai nessa raiz daquilo que a gente está dizendo, né, da redução da jornada de trabalho, né, que implica nisso, né, da gente, trabalhador, se apropriar, né, de uma parte da riqueza que a gente produz, assim, mas ao mesmo tempo, né, tipo assim, socializar o trabalho doméstico, né, possibilitar uma melhor qualidade de vida, que a gente não viva só para o trabalho, né, que a gente possa tá ali, né, tendo lazer, se apropriando de cultura, né, vivenciando com as famílias, né, tipo assim, então tem várias coisas que a gente, né, implica, e como você mesmo trouxe, assim, né, tipo, a redução da jornada é um elemento muito importante para nós, assim, mas ela também tem que ter um conjunto de outras coisas, né, para possibilitar que esses ganhos, né, a gente também consiga, né, se apropriar disso que a gente está dizendo, assim. Mas aí queria te agradecer muito, Adriana, acho que foi uma aula muito bacana, assim, acho que trouxe elementos importantes mesmo, assim, para nos munir, né, de ferramentas e coisas para a gente fazer esse diálogo mesmo, né, com o nosso povo, com a população, fazer esse processo mesmo de educação popular, assim. Acho que se você puder depois compartilhar, né, alguns desses estudos, algumas coisas que você está, que a gente pode colocar também, né, os links lá no site do plebiscito, né, podemos fazer isso e já agradecer também, né, as contribuições também do Diese, né, você colocou aí essa disponibilidade de produzir estudos regionais, assim, né, seria muito interessante, assim, né, porque a gente sabe que esse Brasil, né, tipo assim, é uma dimensão e tem as desigualdades também, assim, né, expressas de forma regional, assim, né, então, ter elementos, né, assim, que nos ajude também a dialogar ali com as regiões também é bastante importante para a gente produzir esse processo aí, né, de mobilização, né, que a gente está, mas agradecer muito mesmo, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, numa noite de terça-feira e depois, né, de um dia de trabalho, outro, e continuar aqui com a gente, então, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, pessoal. Boa noite para todos e todas. Boa noite. A gente segue aqui, gente, ainda, né, a Adriana se despediu aí da gente, mas eu queria primeiro relembrar, né, as nossas perguntas aqui do plebiscito, né, que a gente precisa se apropriar delas também, né, para ir dialogando aí com a população, assim, né. Então, a pergunta 1 do nosso plebiscito é se você é a favor da redução da jornada de trabalho sem redução de salário e pelo fim da escala 6x1, né? E a segunda pergunta do nosso plebiscito é se você é a favor de quem ganha mais de 50 mil pague imposto para que quem recebe até 5 mil reais não pague imposto de renda, assim, né? Então, são duas perguntas que vão aí, né, no centro do debate, que inclusive está rolando, né, na sociedade nesse momento aqui, né, tipo assim, essas disputas, inclusive, que está acontecendo aí no parlamento, no Congresso, né, mas que precisa fazer com que a gente realmente amplie, né, chegue em mais gente, né, tipo assim, então é esse o objetivo, inclusive, do plebiscito, assim, né, e para a gente ir finalizando
aqui também, queria lembrar que a Adriana falou da aula na próxima semana, mas não, né? A gente ainda tem a aula nessa semana ainda. A nossa terceira aula vai ser quinta-feira, dia 24/7, né? E aí a gente tem algumas tarefinhas importantes aí, né? Para a próxima aula. Então, primeiro, né, reler os capítulos 3 e 4 da cartilha do plebiscito, né, que tratam dos temas da aula de hoje, né, que foi a jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, né, a gente queremos mais tempo para viver, né, a gente procure organizar aí no território, né, levar esses argumentos que estão na cartilha, né, nesses capítulos, assim, e que todo mundo aqui, né, que está aqui na aula, continue compartilhando, né, assim, as postagens que estão sendo feitas também, né, pela rede aí do plebiscito, né, seja no Instagram, no TikTok, no Facebook, né, o nosso próprio site, né, acessar lá com os materiais, né, divulgar para as pessoas também, para que elas possam, inclusive, ir fazendo esse diálogo também nas suas cidades, nos locais onde que está inserido, assim, né, e a gente não faltar, né, para esse próximo encontro, assim, né, porque essa continuidade, né, não é um curso longo, são 4 aulas, assim, mas vocês estão vendo que trazem elementos importantíssimos, né, para a gente fortalecer esse processo que a gente está fazendo, né, de diálogo, de educação popular, né, então a gente vai se apropriando, cada dia que a gente vai escutando um pouco mais, né, a gente vai se apropriando um pouco mais de elementos e vai tendo mais argumentos aí, né, para fazer esse processo de diálogo, assim, né. Então, queria agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente hoje, né, que teve aí ao vivo, assim, dizer que a aula foi gravada, né, tá aí no YouTube para acessar também quem, né, não entrou atrasado, não pôde acessar, né, para a gente divulgar também, né, para compartilhar nos espaços também que a gente tiver do plebiscito, para ampliar esse processo de participação. Quem não assinou, né, a lista de presença aí que está no chat aí, assinar, não esquecer lá de colocar certinho, né, o CPF, a data de nascimento, né, e a gente teve vários estados aqui presentes, assim, eu não sei se eu vou conseguir falar de todos, se eu esquecer de alguns, vocês me perdoem aí, mas o pessoal aqui da equipe ajudou um pouco para a gente tentar trazer aqui os estados presentes. Deixa eu só aqui pegar aqui alguns aqui que o pessoal conseguiu resgatar. Então, a gente teve gente de Pernambuco, de Minas Gerais, que é a minha terra, Santa Catarina, da Bahia, de São Paulo, do Espírito Santo, do Pará, de Goiás, do Paraná, do Amazonas, Rio de Janeiro. Teve gente, né, desse Brasilzão todo aí, né, das várias regiões. Então, que a gente siga assim, né, que cada dia mais esse plebiscito se espraie mais, né, por todo esse Brasilzão aí, que chegue na boca, no ouvido, né, de cada um e cada uma que está aí nesse processo, para que a gente possa, né, construir um Brasil, né, democrático, solidário, justo, né, e que a gente realmente consiga ir, né, pelo fim da escala 6x1, terminar com essa escala e que a gente consiga a redução da jornada de trabalho, né, e também, claro, né, a gente quer que os perricos, os ricos paguem imposto, assim, né, e que a gente, né, que é trabalhador, né, que muitas vezes, né, aqueles que ganham até 5 mil reais, né, não paguem, né, tipo assim, porque hoje a gente sabe, né, vai ser assunto da próxima aula, mas a gente sabe que a gente que paga, né, muito mais do que aqueles que nem pagam, né, não é que eles pagam menos, muitas vezes eles nem pagam imposto, assim. Então, até a próxima aula, dia 24/7, e mais uma vez agradecer aí a presença de todos e as organizações, ao Diese, a Adriana, tamo junto aí.